Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos apresentar a Deus a nossa oração de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixamos-se ser conduzido pela ação do Espírito Santo. Celebramos Pentecostes, estamos vivendo o Pentecostes. O Espírito Santo de Deus que nos conduz em todo o sentido da nossa vida. Então, deixamos-se ser conduzido por Ele os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para que seja tudo para a maior honra e glória do nome santo do Senhor, pela graça do Espírito Santo de Deus que nos conduz. E a graça que estamos vivenciando nessa semana, que eu esteja prontamente aberto a deixar o Espírito Santo agir em mim por meio da beleza, bondade e ternura do Pai. Jesus veio para servir e dar a sua vida pela conversão da humanidade. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. É esse o recado do nosso Deus. E a palavra de Deus hoje está em Marcos 10, 37 e 45. Continuamos com os evangelhos dessa semana. Eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê direcionamento ao entendimento da sua santa palavra. Como os discípulos, eles pediram que deixasse eles sentarem, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus respondeu para eles que eles até podiam, sim, receber o batismo como Jesus recebeu, sentar à sua direita ou à esquerda como Jesus, mas só que não dependia de Jesus, e sim do Pai. O Pai que ia conceder. E trazendo assim para nós o Santo Evangelho de hoje, deixando ser conduzido pelo Espírito Santo, o que eu devo pedir ao meu Senhor? Aonde eu posso me colocar diante de Deus? Na direita, na esquerda? Mas depende da minha vida, do meu testemunho aqui nessa terra. Eu estou fazendo com que sentar à direita ou à esquerda do Senhor, do Pai?
Então eu quero pedir ao Espírito Santo que nos dê o entendimento de como saber pedir a Deus. E quando Jesus fala, então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Muitas vezes nós também não sabemos o que pedimos. Quantas vezes a gente pede coisas a Deus e não alcança aquilo que a gente pediu, porque não foi suficientemente aquele pedido. Não foi bom para nós aquele pedido que a gente fez, por isso que Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele não deu, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. Ele sabe dar coisas boas para cada um de nós. Como fala em outra passagem, que Jesus fala assim: quanto vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha! Aonde muitas vezes a gente não sabe pedir. Então, o Espírito Santo é que nos conduz, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar e até mesmo o nosso pedido. Quando é a ação do Espírito Santo aquele pedido, nós recebemos com certeza. E no final da meditação, das palavras de Jesus, quando ele fala, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. E aí Jesus o chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Jesus, o Filho de Deus amado, ele veio para servir, não para ser servido. E nós? E nós? Essa fica a pergunta para mim. E eu? E nós? Estamos servindo ao Senhor? De acordo está agradando a Deus? É esse o discernimento do Espírito Santo que precisamos pedir todos os dias. Senhor, eu estou servindo ao Senhor do seu santo agrado? Que seja feita, Jesus, a sua santa vontade, não a minha. Se esforçai-vos para poder fazer a vontade de Deus. Então é um esforço da nossa parte humana para esforçar para servir a Deus do agrado dele. Porque muitas vezes a gente está servindo achando que está fazendo o agrado de Deus e muitas vezes não. Então precisamos pedir muito ao Espírito Santo a sabedoria, a inteligência, os dons do Espírito Santo, para que, conduzido por ele, fazer a vontade de Deus. Até mesmo nos pedidos, nas ações, com o nosso próximo, com a nossa comunidade, com a nossa família. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que conduza inteiramente o nosso agir, o nosso pensar, para saber pedir ao Senhor e saber servir a Deus para agradar ao Senhor. Não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. É a Deus que nós devemos servir para agradar a Ele. Então vamos pedir a graça
Essa graça é muito rica que nós estamos pedindo. Que eu esteja prontamente aberta a deixar o Espírito Santo agir em mim por meio da beleza, bondade e ternura do Pai. O Pai eterno, o Pai é ternura. Jesus veio para servir e dar à humanidade a conversão à humanidade. Vamos pedir a graça da conversão, que Jesus veio para nos dar essa vida plena, essa vida abençoada, e vamos aproveitar o máximo de todos os sentidos para fazer a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, se colocando inteiramente à disposição dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Boa oração, meditando pelo Espírito Santo de Deus. Servir ao Senhor de todo o coração, de toda a sua mente. Amém.